Jornal Gazeta da Paraíba. A notícia começa aqui. Olá, caros ouvintes do Microfonia. Hoje nós vamos entrevistar a cantora Andy. Ela é brasileira, de Itabira, e tem um trabalho maravilhoso fora do Brasil, no Reino Unido. E eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade dela em dar entrevista pra gente. Andy, como primeira pergunta, gostaria de saber se você apresentou os ritmos brasileiros, latinos, aos britânicos e qual foi a reação deles em relação a esses ritmos, samba, bossa nova, forró. Eu queria saber mais sobre isso. Olá, Magnólia. Olá, ouvintes do quadro Microfonia. Sim, Magnólia, eu já cheguei a apresentar aqui o forró. Não apresentei a bossa, mas já cheguei a apresentar o forró. E eles acham que o ritmo é muito parecido com salsa, com merengue. Porém, quando se fala de música brasileira, a primeira coisa que vem na cabeça dos britânicos é o samba, por causa da repercussão que o carnaval traz mundialmente, não é? Eles sempre ligam o samba ao carnaval e faz todo sentido. Uma coisa muito difícil, eu acho que na vida de qualquer músico, é a primeira ruptura em dizer eu vou fazer música, eu vou viver disso. Porque no Brasil, principalmente, a música ela é sempre vista como algo secundário, né? A exemplo, nós não temos a matéria música como obrigatória nas escolas. A Lei Villa-Lobos, ela não obrigava, criaram a Lei Villa-Lobos para poder ter música como matéria obrigatória, mas aí depois não funcionou mais. E você viver de música é uma utopia quase. Então, eu queria saber dessa sua experiência de sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade grande. O que passou assim? O que te deu força? O que te deu impulso para você você já decidir a partir de hoje eu vou viver de música? Já é uma coisa assim bombástica na vida de uma pessoa, porque é uma decisão muito que vai pesar muito na vida de uma pessoa. Dinheiro, família que vai contra, gasto que a pessoa sempre vai ter. No começo dá tudo errado porque ninguém acredita, ninguém patrocina, mas você saiu da sua cidade e foi para uma cidade grande. Isso é uma coisa muito mais radical. Como foi isso para você? O que passou na sua cabeça? O que te deu esse impulso? Como foi? E depois, né, ainda dá um passo ainda muito maior, que foi ir para a Europa, tentar viver de música. O que passou também nessa outra fase? Bom, quando eu saí de Itabira para São Paulo, eu ainda era muito menina, muito jovem, né? Era uma criança praticamente. Mas eu era uma criança com uma determinação assim inacreditável, né? Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que se eu saísse dali, eu poderia tentar em uma cidade maior, em uma cidade grande, buscar me aperfeiçoar na música e dar continuidade aos meus projetos musicais. Porém, foi eu penso hoje assim que foi uma decisão um pouco imatura, porque eu era muito jovem, eu não estava preparada para enfrentar os desafios de uma cidade grande, mas
Caso desse alguma coisa errada, eu sabia que eu poderia voltar para casa. Então, respondendo à sua pergunta, foi uma decisão que eu tomei derivado à força de vontade que eu tinha muito grande sabe, de crescer musicalmente falando, mas foi também uma decisão impensada. Andy, nós vivemos num mundo muito cruel com as mulheres, em todos os sentidos. No sentido de padrão de beleza, padrão de comportamento, julgamentos. Quando você traz esse contexto para o Brasil, ainda fica pior, porque nós temos uma herança histórica de negligência com a mulher, e nós temos nossa própria colonização, que teve uma influência enorme do catolicismo. Então, se espera comportamentos muito rígidos de uma mulher. No passado, por muito tempo, a mulher que era artista de teatro, que era artista que cantava, ela era vista como prostituta. Graças a Deus, com o passar dos anos, nós tivemos uma evolução no pensamento, mas ainda nós temos muito dessa raiz preconceituosa, e mulheres que cantam ou dançam ritmos sensuais, elas ainda sofrem muito preconceito da sociedade. Para citar um exemplo internacional, por exemplo, é a Rihanna, que é uma cantora que explora a sensualidade, é uma popstar internacional, explora a sensualidade e é extremamente julgada por isso. E vez ou outra, quando vaza um videoclipe de uma cantora brasileira explorando mais esse lado sensual, isso é extremamente julgado. Você sofreu algum preconceito durante a sua carreira por ser uma mulher que canta forró? Como foi a experiência de ser uma mulher que canta forró no Brasil e na Europa e no Reino Unido? Como foi a diferença das experiências, da recepção do público e da crítica? Magnólia, quando eu comecei a cantar forró, eu já tinha 15 anos. No entanto, eu sempre pedi aos meus pais para que me deixasse cantar na banda do meu primo que era dono de uma banda de forró, mas os meus pais diziam sempre que não e que não, porque o meu pai sempre dizia assim: você sabe muito bem o que é que falam de uma mulher que canta em bandas de forró. Você sabe muito bem da fama que tem uma cantora de banda de forró, e eu não quero que você passe por isso. No entanto, saindo do Pernambuco, eu fui para São Paulo, e em São Paulo eu acabei por, então, realizar esse sonho, que era cantar em uma banda de forró e dar continuidade a esse sonho. No Nordeste, naquela época, existia muito preconceito ainda em relação às mulheres que cantavam forró. Porém, passar de um tempo, o forró deixou de ser apenas um ritmo nordestino, mas também ser um ritmo suleste, né, da parte do sul do país, porque São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades grandes adquiriram o forró muito, muito bem. O forró chegou lá com uma força imensa, e aí a cantora de forró deixou de ser conhecida como uma mulher fácil e passou a ser simplesmente uma popstar do forró.
né? Uma popstar, entre aspas, do forró. Em relação aos britânicos, a repercussão e o feedback, a diferença de feedback do Brasil com o forró e o feedback dos britânicos com o forró, tem sim diferença. É que os britânicos não têm preconceito musical, eles aceitam muito, muito bem, eles ficam fascinados, eles dançam, eles tentam fazer coreografia, eles ficam muito felizes. E o brasileiro tem um problema muito sério, o brasileiro ele é preconceituoso. Alguns, não todos, mas alguns dos brasileiros são um pouco preconceituosos ainda na questão de estilo musical. E aqui eles não são. Eles aceitam, sabe, com uma facilidade, com uma alegria, e para eles tudo é festa. Andy, recentemente eu vi um trabalho seu no clipe do El Daddy e era uma pegada mais R&B, uma pegada mais blues, e eu queria saber se você vai enveredar por essa linha do R&B ou se você vai seguir outro estilo musical. Qual nicho da música você vai seguir na sua jornada musical a partir de agora? Eu fiz uma participação especial no videoclipe do cantor internacional El Daddy, na música Street Boys, em estilo de hip hop. Este não é o estilo que eu pretendo seguir futuramente. Eu pretendo seguir um estilo sertanejo universitário, mas também com uma pegada internacional. Ou talvez estilo reggaeton. Eu gosto bastante de reggaeton, né? O hip hop não foi uma escolha minha, foi apenas um convite para fazer parte do videoclipe do El Daddy, e claro que eu aceitei, abracei a oportunidade, até porque esse videoclipe foi o que me abriu as portas para o mundo musical, né? Não só para o Brasil, mas também para cá, né? Para países de fora do Brasil. Por exemplo, Portugal, África, Venezuela, Paraguai, Uruguai, países latinos também, né? E é isso, eu pretendo trazer um estilo de sertanejo universitário, mas com uma pegada internacional. Como é prática aqui no Microfonia, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e mais uma vez agradecer muito a sua colaboração aqui no quadro Microfonia. Bom, já estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu, a cantora Andy Dines, gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada a você, Magnólia, o João Paulo e toda a equipe que produz e que faz todo esse trabalho no quadro Microfonia. Para todos os ouvintes do quadro Microfonia, gostaria de deixar aqui o meu grande beijo, um abraço mais do que caloroso, que Deus acompanhe cada um de vocês e que a paz do Senhor permaneça nas vossas vidas. Um grande beijo e até breve.